O Cine Brasil é um prédio que é muito epurado. Tudo que está no Cine Brasil é tem que ser é útil, vamos dizer. Não tem ornamentação. A fachada é super epurado. Tem uma ornamentação muito levinha, com vitrais que são geométricos, que usam de cores sóbrios também, entendeu? Na fachada, é o primeiro elemento. Depois, quando vocês entram no Cine Brasil, vocês vão ver que todas as linhas são muito geométricas, é muito sóbrio, é muito leve. O Cine Brasil se antenou no que estava acontecendo naquele momento e, ao invés de produzir um prédio eclético, como que se fazia pouco tempo atrás, ele optou por uma linha déco, uma arquitetura déco, que era um movimento em voga no momento. Se você reparar os pisos, os tetos, os desenhos das luminárias, os vitrais do lado de fora, todos em estilo déco. As serralherias que você vai ver nas janelas, nas escadas, tudo é inspiração déco. Tem um elemento muito importante que está aqui no Cine Brasil, o elemento Art Deco, que são as pinturas do Cine Brasil, que vocês podem achar tanto na galeria onde estamos agora, como adentro do grande teatro do Cine Brasil. E essas pinturas realmente eram a maior descoberta e a maior emoção dos arquitetos e dos restauradores, porque essas pinturas ficaram atrás de 6 camadas de tintas mais uma parede de madeira. Então ninguém acreditava que existia que existia ainda essas pinturas. Porque a gente sabia que essas pinturas existiam, porque tínhamos uma foto da galeria aqui lateral e umas fotos do teatro. Então a gente sabia que essas pinturas existiam, mas ninguém acreditava que ainda existia. E então essas pinturas são realmente características do estilo Art Deco Marajoara. Isso é uma especificação do estilo, uma adaptação do Art Deco do Brasil. Eu falei já que o Art Deco está inspirado nas civilizações egípcias, nas civilizações antigas, a civilização pré-colombiana e especificamente no Brasil, nas civilizações da ilha do Marajó, que fica perto de Belém. Então vocês vão ver que nas pinturas de Angelo Biggi tem essas linhas muito retas e você vai achar de novo a simetria típico do Art Deco. Mas nas pinturas vai ter umas ondas. E as ondas que lembram o quê? As ondas do Rio Amazonas. O Art Deco é uma abreviação do Art Decorativo. E então, esse estilo nasceu depois da Primeira Guerra Mundial. Para entender o Art Deco, primeiro temos que voltar no contexto do final do século XIX, início do século XX. E tem que entender quais eram as artes até o final do século XIX. Porque até o final do século XIX, início do século XX, as artes eram qualificadas de tradicionais. Vamos dizer que para artistas, para ter ensino, para aprender as artes, eles iam nas escolas e nessas escolas eles aprenderam as artes que tinham critérios rígidos muito fortes. Então, os critérios estéticos eram formalizados, sem liberdade.
Então, tinha que tratar de realidade, de tratar de temas históricos, de tratar do passado, de tratar de temas como orientalismo, para ser lindo. Então, ser lindo era seguir os critérios formalizados pelas escolas. Depois, no início da década 20, no início do século 20, começou realmente tem uma ruptura fundamental nas artes. Quais são as características do Art Deco? É sóbrio, elegante, é um estilo que é geometria, que é simetria e que é muito ordenado e que é moderno. Moderno em qual sentido? Moderno no sentido que vai servir para o ser humano, que vai ser funcional, entendeu? Porque realmente o Art Deco é um estilo de oposição ao ecletismo. Se vocês vão todos na Praça da Liberdade, vocês vão ver esses prédios que são enormes, com ornamentação nas fachadas, com colunas enormes, com parede que faz 2 metros de largura, entendeu? Então tudo isso era para mostrar o poder, para mostrar a riqueza, não para servir o ser humano, só para mostrar que tal pessoa que fez esse prédio era poderosa e rica. E então o Art Deco se reivindica ser moderno no sentido que vai ser mais funcional ao ser humano.